Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital, lendo o livro 3 do Capital, de Marx. Estamos agora aqui começando o capítulo 2, né? Vamos começar o capítulo 2, a taxa de lucro. Vamos fazer aquele mesmo esquema, né, de leitura e depois de um tempo a gente para, mas se precisar, se a gente para parar antes para conversar também é sempre importante. Vamos lá, então. A taxa de lucro. A fórmula geral do capital é dm', isto é, uma soma de valor é posta em circulação para dela se extrair uma soma de valor maior. O processo que cria essa soma de valor maior é a produção capitalista. O processo que a realiza é a circulação do capital. O capitalista produz a mercadoria não em razão dela mesma, não em razão de seu valor de uso ou para consumo próprio. O produto que o capitalista tem realmente em vista não é o produto palpável em si, mas o excedente de valor do produto, acima do valor do capital nele consumido. O capitalista adianta o capital total sem levar em consideração os diferentes papéis que seus componentes desempenham na produção do mais valor. Ele adianta todos esses componentes em igual medida, não só para reproduzir o capital adiantado, mas para produzir um excedente de valor sobre esse capital. Transformar o valor do capital variável por ele adiantado num valor maior é algo que ele só pode fazer por meio de seu intercâmbio com o trabalho vivo, da exploração de trabalho vivo. E ele só pode explorar o trabalho na medida em que adianta as condições para a realização desse trabalho, os meios e os objetos de trabalho, a maquinaria e a matéria-prima. Isto é, na medida em que utiliza, na forma das condições de produção, uma soma de valor de que dispõe. Do mesmo modo, ele só é capitalista, só é capaz de promover o processo de exploração do trabalho, porque, como proprietário das condições de trabalho, ele se confronta com o trabalhador como mero proprietário da força de trabalho. No livro 1, já mostramos que é precisamente a posse desses meios de produção pelo não trabalhador que transforma os trabalhadores em assalariados e os não trabalhadores em capitalistas. Para o capitalista, é indiferente adiantar o capital constante para extrair um ganho do capital variável, ou adiantar o capital variável a fim de valorizar o capital constante. Desembolsar dinheiro em salário para dar um valor maior às máquinas e às matérias-primas, ou adiantar o dinheiro em maquinaria e matéria-prima para poder explorar o trabalho. Embora somente a parte variável do capital crie mais valor, ela o faz sob a condição de que também as outras partes, as condições de produção do trabalho, sejam adiantadas. Como o capitalista só pode explorar um trabalho mediante o adiantamento do capital constante, e só pode valorizar o capital constante por meio do adiantamento do capital variável, essas duas partes do capital equivalem-se para ele na representação. E isso, tanto mais quanto mais o grau efetivo de seu ganho for determinado não com relação ao capital variável, mas ao capital total. Não pela taxa de mais valor, mas pela taxa do lucro, que, como veremos, pode permanecer a mesma e, não obstante, expressar diferentes taxas de mais valor. Aos custos do produto pertencem todos os componentes que o capitalista paga ou para os quais ele lançou um equivalente na produção. Tais custos precisam ser repostos para que o capital simplesmente se conserve ou se reproduza em sua grandeza originária. O valor contido na mercadoria é igual ao tempo de trabalho que custa a sua produção, e a soma desse trabalho consiste em trabalho pago e trabalho não pago. Os custos da mercadoria para os capitalistas compõem-se, por sua vez, somente da parte do trabalho nela objetivado pelo qual ele pagou. O mais trabalho contido na mercadoria não custa nada ao capitalista.
embora para o trabalhador ele custe tanto quanto o trabalho pago, embora crie tanto valor como este último e entre na mercadoria como elemento criador de valor. Opa, temos já uma mão. Pode falar aí, Fernando. Quer dizer, então, se o mais-valor ele não tem um custo para o capitalista, às vezes o capitalista pode ficar operando, digamos assim, movimentando a sua empresa só com o lucro que é resultado do mais-valor? Não sei se vocês me entenderam o que eu quero dizer. Mais ou menos isso? Tenta explicar um pouquinho melhor, Fernando. Não consegui entender muito bem. Também não sei se eu entendi isso bem também, né? O mais trabalho contido na mercadoria não custa nada ao capitalista. Então, se não custa nada esse mais trabalho contido na mercadoria, se não custa nada para o capitalista, então quer dizer que essa mercadoria ele pode vender às vezes até abaixo do preço para matar a concorrência. E quando ele lucra, ele pode operar o lucro só com o resultado do mais trabalho que foi feito pelo trabalhador, no caso. Não sei se vocês entenderam. Tu levantou a mão, Léo? Não, mas se alguém quiser comentar, pode comentar, depois eu falo. Mas, bom, eu posso tentar. Cara, eu acho que aqui a gente está num grau de abstração do discussão que não cabe essa comparação que você colocou. Porque o Marx aqui ainda não está falando totalmente da empresa em concorrência. Ele está começando. Acho que é uma coisa que a Raquel até colocou um pouco antes da gente começar aqui a gravação, né? Estava começando a chegar aqui para ler o texto. O Marx começa a introduzir aqui a concorrência, mas isso não é totalmente a concorrência toda, né? Então ele está ainda num grau de abstração na qual ele está apenas olhando como se fosse assim, uma fotografia do processo de apropriação de valor, geração de valor no âmbito de uma empresa. E aí ele resgata o que a gente viu ali no capítulo anterior, preço de custo e lucro. Né? Então, para a empresa produzir algo, ela tem um preço de custo, que é o quê? É o que vai custar para o empreendedor, né? Ele tem que adiantar em termos de recursos, as máquinas, né, os equipamentos, as condições para a força de trabalho trabalhar, né? E isso vai produzir um excedente a mais em relação àquilo que ele teve que adiantar. Essa é a própria finalidade de um empreendimento capitalista. É disso que ele está chamando a atenção. Quando ele fala os custos da mercadoria custam para o capitalista, né? Porque isso, ele tem que adiantar, ele tem que comprar trabalho passado, trabalho morto. Eu leio desse jeito, não sei se os colegas colocariam de um outro modo a questão. Acho que o Leonardo havia levantado a mão, pode falar, por favor. Se eu entendi a questão, um pouco da questão do Fernando, poderia ser colocado assim, vira um sistema que se retroalimenta, quer dizer, chega um momento em que já não tem mais custo, em que aumentar a produção é gratuito, ou que manter a produção é gratuito porque se alimenta do mais valor. Você teve aquele trabalho, aquele capital inicial, mas depois de um certo momento não precisa mais. Foi isso mesmo, mas é como o Léo falou, talvez está num nível de abstração que a minha pergunta ela foi muito, muito adiantada, né? Foi mal aí, desculpa aí, pessoal. Mas eu só acho que assim, se eu entendi, né, como se tipo, só o mais valor fosse capaz, né, tua pergunta, Fernando, se só o mais valor fosse capaz de repor no tempo esse capital constante, esse capital variável, mas eu acho que isso como o Léo estava falando antes ali, não é bem disso que o Marx está falando ainda, assim, sabe? É uma possibilidade que a gente poderia até vislumbrar, mas não é disso que ele está falando aqui. Ele está falando que esse mais valor nada custa ao capitalista. O fato de ele mobilizar capital variável vai fazer se acoplar um mais valor a esse capital adiantado. É só isso que ele está falando por enquanto, assim. Ele não está dizendo que desse mais valor depois e só o mais valor vai ser suficiente para repor todo o capital e tal. Não está falando disso ainda aqui, eu acho.
Boto fé. Podemos seguir, então, aqui? Vamos dar sequência, então, na leitura? Paramos aqui, né? O lucro do capitalista provém do fato de que ele possui para vender algo pelo qual não pagou. Né? É o excedente, né? A mais-valia, aqui no caso. Né? O mais-trabalho, ou lucro, consiste precisamente no excedente de valor de mercadoria sobre seu preço de custo. Isto é, no excedente da soma total de trabalho contida na mercadoria sobre a soma de trabalho paga nela contida. O mais-valor, independentemente de onde provenha, é, pois, um excedente sobre o capital total adiantado. Esse excedente encontra-se numa proporção para com o capital total, que se expressa na fração M minúsculo dividido por C maiúsculo, onde C maiúsculo significa o capital total. Assim, obtemos a taxa de lucro, M dividido por C maiúsculo, que é igual a M dividido por capital constante, C minúsculo, né? Aqui está errado, mais V, capital variável. Né? Em contraste com a taxa de mais-valor, que é M dividido por V, né? A massa de mais-valia dividido pela massa de capital variável. A taxa de mais-valor medida sobre o capital variável chama-se taxa de mais-valor. A taxa de mais-valor medida sobre o capital total chama-se taxa de lucro. Trata-se de duas medições distintas da mesma grandeza, as quais, em decorrência da diversidade dos padrões de medida, expressam simultaneamente proporções ou relações distintas da mesma grandeza. Da transformação... Oi? Desculpa, só interromper bem rapidinho, mas isso aí tá mal escrito, assim, esse parágrafo aí. Não é a taxa de mais-valor sobre o capital variável. Né? É o mais-valor sobre o capital variável que se chama taxa de mais-valor. Não, exato, é a massa de mais-valor, né? Isso aqui tá errado mesmo. E mesma coisa embaixo, ó, a massa de mais-valor medida sobre o capital total chama-se taxa de lucro. Isso aí é um erro meio grosseiro, assim. Isso é um erro bem grosseiro mesmo, bem grosseiro mesmo. Eu estou aqui só fazendo um ajuste aqui, peraí. Então, não é taxa de mais-valor, é massa de mais-valor. Né? Não, aqui esse aqui deixa. Não, o segundo deixa, isso. Exato. Então, aqui, na verdade, é a massa de mais-valor. E aqui é a mesma coisa, é a massa de mais-valor. Beleza, então vamos seguir aqui. A massa de mais-valor medida sobre o capital variável chama-se taxa de mais-valor. A massa de mais-valor medida sobre o capital total chama-se taxa de lucro. Trata-se de duas medições distintas da mesma grandeza, as quais, em decorrência da diversidade dos padrões de medida, expressam simultaneamente proporções ou relações distintas da mesma grandeza. Da transformação da taxa de mais-valor em taxa de lucro, deve ser derivada a transformação de mais-valor em lucro, e não o inverso. Com efeito, é da taxa de lucro que se parte historicamente, mas a mais-valor e taxa de mais-valor são relativamente o invisível e o essencial a serem investigados, ao passo que a taxa de lucro e, assim, a forma do mais-valor como lucro são fenômenos superficiais. Léo, desculpa interromper mais uma vez, mas que esse parágrafo aí é muito importante e tem um outro problema aí, talvez, de tradução aí. Porque, assim, aqui na civilização brasileira, ele fala, assim, da transformação do mais-valor em lucro, ou seja, da massa de mais-valor em massa de lucro, deve ser derivada a transformação, aí sim, aqui, né, da taxa de mais-valor em taxa de lucro. Por que isso é importante, assim? Porque o Marx, em um momento anterior, né, ele estava falando ali que
quando tu considera essa massa de mais-valia em relação ao capital total, a gente tem essa transformação da mais-valia, na verdade, em lucro. A mesma quantidade, não mudou, não muda a quantidade ainda, mas quando a gente considera essa mais-valia em relação ao capital total, ela vira lucro e não mais massa de mais-valia. Então, eu acho que não é uma... Enfim, não é uma coisa qualquer aqui. Tá certo aqui agora ou tem mais uma alteração para fazer? Deixa eu ver. Da transformação da massa de mais-valor em taxa de lucro deve ser derivada da transformação de mais-valor em lucro, e não o inverso. William levantou a mão, por favor, William. Só como que a Raquel falou, eu acho que esse parágrafo é importante. Acho que o Marx já tinha feito esse mesmo parágrafo no livro 1. Ele já tinha falado sobre isso. E o que é importante notar aqui, perceber aqui que a taxa de mais-valor, o lucro e a taxa de mais-valia, a massa de mais-valor são diferentes, e eles expressam o lucro. Quando você fala em lucro, você está falando de uma parte pequena, uma taxa pequena, porque você está comparando com o total todo. Vamos supor, se a gente tivesse aqui 5 de capital fixo, 2,5 de capital variável e de mais 2,5 de mais-valor. A taxa de mais-valia seria de 100% aqui. E o lucro, na verdade, seria só de 50%. Então, a taxa daria um argumento, mas não, a gente não está lucrando tanto. Na verdade, o que o Marx faz no livro 1 é mostrar que quando você usa a taxa de mais-valor, você vê que o nível de exploração ele é muito maior do que se você olhar pela taxa de lucro. Não sei se ficou claro isso. Eu só queria pedir desculpa, assim, porque na verdade eu acho que talvez essa frase é porque eu estava lendo na outra tradução aqui, ela está invertida, assim, então acho que essa segunda frase que eu falei ali para modificar, acho que está correta, na verdade, porque é de fato, assim, a questão é que a conversão da mais-valia em lucro, da massa de mais-valia em lucro, deve ser inferida da taxa de mais-valia, da transformação da taxa de mais-valia em taxa de lucro. Acho que está só invertida a frase aí. Não está certo do jeito que está aí. Eu peço desculpa, porque acho que falei errado. Porque, na verdade, eu acho que a frase deveria começar assim, que a transformação da mais-valia em lucro tem que ser... ela provém da transformação da taxa de mais-valor em taxa de lucro. Mas peço desculpa, eu que falei Raquel, não sei se você acabou de ler, mas você poderia ler para a gente como é que está aí na civilização brasileira esse trecho que está destacado aqui no negócio? Sim, é que ela tá, tipo, a frase está exatamente invertida, assim, ó, percebe? Está escrito assim aqui: a conversão da mais-valia em lucro deve ser inferida da transformação da taxa de mais-valia em taxa de lucro e não o contrário. Isso que eu acho que está mais claro aqui, entendeu? Me parece que ficou mais complexo aí no... Boto fé. Aqui, pelo que eu entendi, essa construção, né, ela está de uma forma invertida, mas está dizendo a mesma coisa, né? Sim, eu peço desculpa que essa foi o que eu errei aqui. Vamos ler invertido aqui, me confundi. Não, boto fé, mas dá uma confusão mesmo. Vamos então seguir aqui. Então, da transformação da taxa de mais-valor em taxa de lucro, deve ser derivada a transformação do mais-valor, né, da massa de mais-valor em massa de lucro, e não o inverso. Com efeito, então, só um parênteses, aproveitando que a gente parou aqui, né, então, na verdade, é curioso porque o Marx começa primeiro com ele começa o livro 3 invertido, porque ele começa falando da massa de lucro, né? É preço de custo e lucro, e massa de lucro. É o capítulo 1. E aí depois ele vai para o capítulo 2 falar da taxa de lucro. Então ele também está invertido, né? Então, mas, desculpa, a última coisa que eu ia falar, mas isso aqui, esse parágrafo, eu acho um dos parágrafos, assim, do caralho no início desse livro 3. Porque aqui o Marx está, digamos assim,
retomando aquela ideia do método dele, né, de parte do concreto, vai para o abstrato e volta para o concreto enquanto concreto pensado. Pode ver o jeito que está estruturada aí essa frase, aí, como ver se ele não está falando uma coisa assim, eu estou partindo, digamos assim, da taxa de lucro, que é o que aparece na superfície dos fenômenos, é a forma como, sei lá, se um capitalista quer decidir se ele vai investir ou não vai investir num setor, ele vai olhar a primeira coisa é a taxa de lucro, né? É a superfície dos fenômenos. Para entender como se constitui essa taxa de lucro, preciso entender a taxa de mais-valia, preciso entender de onde está vindo esse mais-valor que está sendo produzido. Só entendendo a taxa de mais-valia que eu posso voltar para a taxa de lucro enquanto concreto pensado, digamos assim, né? Enquanto tendo seu fundamento na produção do valor, etc. Mas, enfim. Uma parte aqui que ele falava, justamente você falou da superfície, eu queria encontrar, mas eu não estou me achando aqui. A gente leu agora há pouco. Tá no fim desse parágrafo que tu tava ali. É que tu leu até o final e aí eu pedi para voltar e, enfim. Ah, tá aqui no fim. Então, peraí. Não, volta lá no parágrafo onde tu tava. Ali, ó. Isso, é. Ele fala justamente aqui, é verdade, ó. Bem isso que você está falando, né? Parágrafo como um todo é bem interessante. Então, vamos ler ele de novo, né? Da transformação da taxa de mais-valor em taxa de lucro deve ser derivada a transformação de mais-valor em lucro, né? É a taxa que deriva a transformação, a taxa que deriva da transformação da massa, né? E não o inverso. Com efeito, é da taxa de lucro que se parte historicamente. Mais-valor e taxa de mais-valor são relativamente o invisível e o essencial a serem investigados, ao passo que a taxa de lucro e assim a forma de mais-valor como lucro são fenômenos superficiais. Essa superficialidade é o que a gente vê, mas é curioso também, eu só queria chamar a atenção, porque como que acho que a ideologia opera, né? A ideologia opera no sentido de que se o empresário fizer determinadas coisas, tiver de ser diligente de um determinado jeito, fizer determinadas práticas e tal, né? Ele vai oferir um determinado lucro. Mas não o que o Marx está começando a chamar a atenção é que, na verdade, a massa de lucro que ele vai oferir no final depende de uma taxa de lucro que se forma na economia. Uma taxa, ou seja, depende de outros capitais, né, da dinâmica da concorrência. Ele não falou explicitamente, mas eu acho que é isso que está dizendo, né? Então, não é aquilo que você produz que você, de fato, vai oferir de mais-valia, né? Você vai oferir em relação a uma taxa que é definida socialmente, ele vai chegar nisso, né? E isso é curioso, porque a ideologia nos faz pensar justamente o oposto, né? Como se fosse o resultado do nosso próprio trabalho, o excedente que vai ser oferido, né? Não é assim na sociedade capitalista, exatamente. Bom, no que diz respeito ao capitalista individual, está claro que a única coisa que lhe importa é a relação do mais-valor ou do excedente de valor, para cuja obtenção ele vende sua mercadoria, com o capital total adiantado para a produção da mercadoria, ao passo que a relação determinada e a composição interna desse excedente com os componentes particulares do capital não só lhe importam, como é de seu interesse lançar fumaça sobre essa relação determinada e essa composição interna. Embora o excedente de valor da mercadoria sobre seu preço de custo tenha origem no processo direto de produção, ele se realiza apenas no processo de circulação e assume tão mais facilmente a aparência de derivar do processo de circulação quanto, na realidade, no interior da concorrência, no terreno efetivo do mercado, são as relações de mercado que decidem se e em que medida esse excedente é realizado. Aqui não é preciso explicar a explicação para o fato de que, quando uma mercadoria é vendida acima ou abaixo do seu valor, tem-se apenas outra distribuição do mais-valor, e de que essa diferente distribuição, a proporção alterada na qual diferentes pessoas repartem entre si o mais-valor, não altera em nada a grandeza nem a natureza do mais-valor. No processo efetivo de circulação, não apenas ocorrem as transformações que observamos no livro 2, como estas
se combinam com a concorrência real com a compra e a venda das mercadorias acima ou abaixo do seu valor, de modo que, para os capitalistas individuais, o mais-valor realizado depende tanto da vantagem que eles obtêm uns sobre os outros, quanto da exploração direta do trabalho. No processo de circulação, apresenta-se, além do tempo de trabalho, o tempo efetivamente em circulação, que limita a massa do mais-valor realizável em determinado período. No processo imediato de produção, atuam ainda outros elementos derivados da circulação. Ambos, o processo imediato de produção e o processo de circulação, invadem constantemente os domínios um do outro, interpenetram-se e, desse modo, falseiam constantemente os traços característicos que os distinguem. A produção do mais-valor, assim como do valor em geral, assume no processo de circulação, como mostramos anteriormente, novas determinações. O capital percorre o ciclo de suas transformações. Por fim, ele abandona, por assim dizer, sua vida interna orgânica para estabelecer relações vitais com o estrangeiro, relações nas quais se confrontam não o capital e o trabalho, mas de um lado o capital e de outro os indivíduos divididos simplesmente entre compradores e vendedores. Tempo de circulação e tempo de trabalho se entrecruzam e, por isso, ambos aparentam determinar, na mesma medida, o mais-valor. A forma originária na qual capital e salário se confrontam é disfarçada por meio da intromissão de relações aparentemente independentes dessa forma. O próprio mais-valor aparece não como produto da apropriação do tempo de trabalho, mas como excedente do preço de venda das mercadorias sobre seu preço de custo, e, por esse motivo, apresenta-se facilmente como seu verdadeiro valor intrínseco, de modo que o lucro aparece como excedente do preço de venda das mercadorias sobre seu valor imanente. Com efeito, o processo imediato de produção, a natureza do mais-valor, ocupa continuamente a consciência do capitalista, como demonstra sua avidez por tempo de trabalho alheio, etc. Já vimos ao analisar o mais-valor. No entanto, o próprio processo imediato de produção é apenas um momento transitório que migra constantemente para o processo de circulação, assim como este migra para o primeiro, de modo que a noção mais ou menos clara da fonte do ganho obtido no processo de produção, isto é, da natureza do mais-valor, aparece, no máximo, como um momento dotado de tanta validade quanto a representação de que o excedente realizado provém do movimento independente do processo de produção, derivado da própria circulação, ou seja, do movimento realizado pelo capital, independentemente de sua relação com o trabalho. Mesmo economistas modernos como Ramsey, Malthus, Senior, Torrens, etc., servem-se desses fenômenos da circulação como prova de que o capital, em sua mera existência material, independentemente da relação social com o trabalho, na qual ele é precisamente capital, é uma fonte autônoma de mais-valor, ao lado e independentemente do trabalho. 2. Na categoria dos custos, na qual se enquadra o salário, assim como o preço da matéria-prima, o desgaste da maquinaria, etc., a extração de trabalho não pago aparece apenas como economia de um dos artigos que compõem os custos, apenas como pagamento menor para uma quantidade determinada de trabalho, do mesmo modo como se economiza quando se compra matéria-prima mais barata ou quando o desgaste da maquinaria é reduzido. Assim, a compressão de mais trabalho perde seu caráter específico, sua relação específica com o mais-valor é obscurecida. E isso é muito favorecido e facilitado, como mostra o livro 1, seção 6, pela exposição do valor da força de trabalho na forma de salário. Pelo fato de que todas as partes do capital aparecem simultaneamente como fonte do valor excedente,
entre parênteses, lucro, a relação do capital é mistificada. No entanto, o modo como o mais-valor adquire a forma do lucro por meio de sua passagem pela taxa de lucro é apenas o desenvolvimento subsequente da inversão de sujeito e objeto que já ocorria durante o processo de produção. Já vimos diversas forças produtivas subjetivas do trabalho que se apresentam como forças produtivas do capital. Por outro, aqui tem uma nota, né, que eu vou ver o que é essa nota, nota C, né? Talvez seja alguma coisa, é só uma referência à citação do livro 1, na verdade. Né? Então, continuando. Por um lado, o trabalho morto que domina o trabalho vivo é personificado no capitalista. Por outro, inversamente, o trabalhador aparece como mera força de trabalho objetivada, como mercadoria. Dessa relação invertida, deriva necessariamente, já na mais simples relação de produção, a representação errônea correspondente, uma consciência deslocada, que continua a se desenvolver por meio de transformações e modificações do processo de circulação propriamente dito. Como se pode ver na escola ricardiana, querer expor as leis da taxa de lucro imediatamente como leis da taxa de mais-valor, ou o inverso, é uma tentativa totalmente equivocada. Na cabeça do capitalista, é óbvio que essas leis não se distinguem uma da outra. Na expressão M minúsculo de mais-valia dividido pelo capital total, C maiúsculo, o mais-valor é medido pelo valor do capital total, que foi adiantado para sua produção e nela foi em parte consumido em sua integralidade. Em parte apenas aplicado. Na realidade, a proporção M minúsculo da mais-valia dividido pelo C maiúsculo capital total expressa o grau de valorização do capital integralmente adiantado, isto é, considerando o contexto conceitual, interno e correspondente à natureza do mais-valor. Ela indica como a grandeza da variação do capital variável se relaciona com a grandeza do capital total adiantado. A grandeza de valor do capital total em si mesma não se encontra em nenhuma relação interna com a grandeza do mais-valor, ou ao menos não imediatamente. No que diz respeito aos seus elementos materiais, o capital total menos o capital variável, ou seja, o capital constante, compõe-se das condições materiais para efetivação do trabalho. Dois pontos. Meios e materiais de trabalho. Para que determinada quantidade de trabalho se efetive em mercadorias e, assim, crie também valor, requer-se uma quantidade determinada de meios e materiais de trabalho. Conforme o caráter particular do trabalho adicionado, encontra-se uma dada relação técnica entre a massa do trabalho e a massa dos meios de produção, aos quais se deve adicionar esse trabalho vivo. Nessa medida, encontra-se uma relação determinada entre a massa do mais-valor, ou do mais-trabalho, e a massa dos meios de produção. Se, por exemplo, o trabalho necessário para a produção de salário de 6 horas diárias, o trabalhador precisa trabalhar 12 horas para realizar 6 horas de mais trabalho, a fim de criar um mais-valor de 100%. Em 12 horas, ele consome o dobro de meios de produção do que em 6 horas. Em razão disso, porém, o mais-valor que ele adiciona em 6 horas não se encontra de forma nenhuma em relação com o valor dos meios de produção empregado nas 6 horas ou nas 12 horas. Esse valor é aqui irrelevante. O que importa é apenas a quantidade tecnicamente necessária. Se a matéria-prima ou o meio de trabalho é barato ou caro, é indiferente, desde que possuam um valor de uso requerido e estejam disponíveis na proporção tecnicamente prescrita para o trabalho vivo ser absorvido. No entanto, se sei que em 1 hora X libras de algodão são fiadas e custam Y shillings, sei também que em 12 horas são fiadas 12x libras de algodão igual a 12y shillings. Posso, então, calcular
a proporção do mais-valor para o valor de 12, tanto quanto para o valor de 6. Mas a proporção entre o trabalho vivo e o valor dos meios de produção só é aqui considerada na medida em que Y shilling serve como nome para X libras de algodão. Isso porque determinada quantidade de algodão tem um preço determinado. E assim, também um preço determinado pode, inversamente, servir de índice para uma quantidade determinada de algodão, enquanto o preço do algodão não se altera. Sei que, para me apropriar de 6 horas de mais trabalho, tenho de trabalhar 12 horas, e, portanto, de dispor antecipadamente de algodão para 12 horas. E se conheço o preço dessa quantidade de algodão requerida para 12 horas, então existe, por desvio, uma relação entre o preço do algodão, abre parênteses, como índice da quantidade necessária, fecha parênteses, e o mais-valor. Inversamente, porém, a partir do preço da matéria-prima, eu jamais poderia determinar a massa de matéria-prima, por exemplo, a ser fiada em 1 hora, e não em 6 horas. Não se encontra, pois, qualquer relação interna necessária entre o valor do capital constante, portanto, tampouco entre o valor do capital total, entre parênteses, igual a C minúsculo mais V, fecha parênteses, e o mais-valor. Quando a taxa de mais-valor é conhecida e sua grandeza é dada, a taxa de lucro não expressa mais do que o que ela é na realidade. 2 pontos. Outra medição do mais-valor. Sua medição pelo valor do capital total em vez pelo valor da parte do capital da qual ela provém diretamente mediante seu intercâmbio com o trabalho. Na realidade, abre parênteses, isto é, no mundo fenomênico, fecha parênteses, o que se vê é o inverso. O mais-valor é dado, mas como excedente do preço de venda da mercadoria sobre seu preço de custo. Nisso, permanece misterioso de onde provém esse excedente, se da exploração do trabalho no processo de produção, da vantagem obtida sobre os compradores no processo de circulação, ou de ambas. Está dada, além disso, a relação desse excedente com o valor do capital total, ou a taxa de lucro. O cálculo desse excedente, do preço de venda sobre o preço de custo no valor do capital total adiantado, é muito importante e natural, já que, por meio dele, encontra-se, na verdade, a razão na qual o capital total se valorizou, ou seu grau de valorização. Se partimos dessa taxa de lucro, não devemos nos deter em nenhuma relação específica entre o excedente e a parte do capital desembolsado em salário. Em capítulo posterior, veremos que cômicas cabriolas dá Malthus quando, seguindo por esse caminho, tenta penetrar nos mistérios do mais-valor e da relação específica entre este e a parte variável do capital. O que a taxa de lucro evidencia é, antes, o excedente, como o excedente se comporta de modo igual como partes do capital dotadas de mesma grandeza, e como o capital, desse ponto de vista, não mostra absolutamente nenhuma diferença além daquela entre capital fixo e capital circulante. Além disso, só mostra essa diferença porque o excedente é duplamente calculado. Primeiro, como grandeza simples, 2 pontos, excedente sobre preço de custo. Nessa primeira forma, o capital circulante inteiro entra no preço de custo, ao passo que, do capital fixo, nele só entra o desgaste. Além disso, em segundo lugar, 2 pontos, a relação entre esse excedente de valor e o valor total do capital adiantado. Aqui entra no cálculo tanto o valor do capital fixo inteiro quanto do capital circulante. Este entra, portanto, nas 2 vezes da mesma maneira, ao passo que o capital fixo entra em uma vez de maneira diferente, e na outra vez da mesma maneira que o capital circulante. Assim, a diferença entre capital fixo e capital circulante impõe-se aqui como a única. Portanto, quando o excedente
hegelianamente falando, volta a se retrorefletir a partir da taxa de lucro, ou, dito de outro modo, quando o excedente é caracterizado mais de perto por meio da taxa de lucro, ele aparece como um excedente que o capital cria para além de seu valor anualmente ou em determinado período da circulação. Assim, embora a taxa de lucro seja numericamente distinta da taxa de mais-valor, ao mesmo tempo que o mais-valor e o lucro são, na verdade, a mesma coisa, e também numericamente iguais, o lucro é uma forma transformada do mais-valor, uma forma em que sua origem e o segredo de sua existência são encobertos e apagados. Na verdade, o lucro é a forma de manifestação do mais-valor, tendo este de ser revelado mediante a análise daquele. No mais-valor está revelada a relação entre capital e trabalho. Na relação entre capital e lucro, isto é, entre capital e mais-valor, tal como ele aparece, por um lado, como excedente sobre o preço de custo da mercadoria realizado no processo de circulação, e, por outro, como um excedente determinado mais de perto por sua relação com o capital total, se dá ao capital como relação consigo mesmo, uma relação em que ele, como soma originária de valor, diferencia-se de um novo valor posto por ele mesmo. Ele cria um novo valor durante seu movimento no processo de produção e no processo de circulação, é algo de que se tem consciência. Mas o modo como isso ocorre é algo mistificado e aparenta provir de qualidades ocultas que lhe são próprias. À medida que prosseguimos no acompanhamento do processo de valorização do capital, cada vez mais a relação do capital se mistifica e cada vez menos se revela o segredo de seu organismo interno. Nesta seção, a taxa de lucro é numericamente distinta da taxa de mais-valor. E, em contrapartida, o lucro e o mais-valor são tratados como a mesma grandeza numérica, apenas em forma distinta. Na próxima sessão, veremos como prossegue a exteriorização. Exteriorização. E o lucro se apresenta também numericamente como grandeza distinta de mais-valor. Como foi previsto, felizmente, terminamos aqui a nossa leitura do capítulo. Temos aí uns minutos ainda, acho que podíamos conversar um pouco sobre esse capítulo aí, né? A taxa de lucro. Está aberto aí para quem quiser colocar algum questionamento, alguma reflexão. William, por favor. Eu acho que esse capítulo, essa parte do capítulo, ela tem muita coisa interessante. Não sei se eu vou conseguir colocar tudo de forma clara aqui, mas me parece que aqui o Marx ele faz uma coisa que ele não fazia no capítulo 1, que é desvincular o preço do valor, quando ele fala ali que você pode vender uma mercadoria acima ou abaixo do valor, certo? Então, o preço está acima ou abaixo, e ainda assim você vai ter o mesmo, né, mais valor ali, ele não vai ser diferente, e só vai estar distribuindo esse mais valor, né? Normalmente, provavelmente, de quem vende para quem compra, né? Não, o trabalhador ainda continua sem ter esse mais valor. Se um produto é produzido lá por, né, o preço final dele é 100, né, o valor dele é 100, vamos falar em valor, dele é 100, porque foi 50 de capital fixo, 25 de variável e 25 de mais-valia, mas o vendedor vendeu, né, o produtor vendeu ele por 75, ou seja, 25 abaixo do mais-valor, não quer dizer que ele está tendo um mais-valor só, ele não está tendo mais valor, certo? Na verdade, esse mais-valor está sendo transmitido para quem comprou. Quem comprou ganhou esse mais-valor. Ele está ali com uma mercadoria que vale esse 100 em valor. Ele pagou 75 em dinheiro, mas ele tem uma mercadoria que tem um valor de 100. Então, o preço está desvinculado, não sei se
ficou claro essa definição. Então, preço não fica claro, não é valor, não dá para misturar preço com valor. Eu acho que um pouco confuso aqui no final também essa parte, né, mas ele vai falar que vai desvincular depois, mas a parte que ele fala que o lucro, a taxa de lucro, ela tem a mesma proporção da taxa de mais-valia, né? Não sei se é bem isso que ele diz, mas nesse sentido aqui você pode ver que a taxa de lucro pode ser inclusive nula para o vendedor e ainda assim ocorrer uma taxa de mais-valor. O vendedor pode vender ela por 75, que é o preço, o custo dele do capital fixo, mais o capital variável. Ele não teve lucro nenhum, certo? Mas não quer dizer que ele não tirou mais valor, porque esse mais valor está sendo transferido para quem comprou. O mais valor continua ali. O produto continua tendo valor de 100 e a taxa de lucro é zero nesse caso, mas o mais valor ainda continua sendo 25 sobre 25, né, que é 25 de mais valor e 25 de capital fixo. Existe essa diferença. E se a gente pega 25 sobre o total, né, a taxa de mais valor como se fosse só a taxa de lucro, como o Marx propõe aí, a gente veria que 25 sobre 75 ele seria de 1/3 e não de 100%. Então, existe essa diferença. Outro ponto que eu acho interessante, que eu achei que eu não tinha me dado conta e que fica claro nesse parágrafo, é como se quando você olha a partir da taxa de lucro, você não consegue saber de onde foi. Justamente nesse caso aqui, você não consegue saber se a taxa de lucro foi o que foi tirado do capital ou se foi por uma negociação, porque o cara poderia também ter vendido por 110, ainda que o valor fosse 100. Numa negociação, ele vendeu por 110, então a taxa de lucro, parte dessa taxa de lucro seria de uma boa negociação e parte seria da mais-valia, dos 25 da mais-valia. Ou se ele perde, né, por outro lado, ele vende por 90, o que ele perdeu, ele ainda tem a mais-valia que de 25, não, o mais-valor de 25, mas ele só teve um lucro ali em cima do total de 15. Não sei se vocês estão entendendo. Mas se você olhar só o lucro, você não consegue ver de onde vem isso. Por isso que o Marx fala, você tem que partir da taxa de mais-valia e não da taxa de lucro. Você partindo da taxa de mais-valia, você consegue observar de onde tirado, aonde há exploração e aonde há o ganho por uma negociação. Quando você usa só o lucro, tudo é ganho de negociação. Não sei se ficou claro que eu tentei aqui. E não sei se é isso também, né? Se vocês concordam comigo. Viu, William, só para complementar, eu acho que uma coisa que tu está falando, assim, de uma diferença entre preço e valor, que começa a aparecer claramente aqui nesses capítulos iniciais, tem uma frase final de um capítulo, de um parágrafo aqui, que eu acho que expressa bem o que o Marx está querendo dizer, assim, que é quando ele diz assim que a mais-valia que os capitalistas individualmente realizam depende tanto do logro recíproco entre eles, né, ou seja, desse ganho recíproco que eles podem obter da concorrência entre eles, que aí a gente mais para frente o Marx vai explicar o que isso significa, né, que é a formação da taxa média de lucro, como da exploração direta do trabalho. Então é como se a gente estivesse começando a ver uma certa se até então, até o livro 2, a gente tem uma identidade entre produção de valor e apropriação de valor, é uma identidade. O Marx nunca colocou isso sob questão. O preço era sempre mais ou menos ali o valor. Né? Agora a gente está vendo uma bifurcação dessas duas coisas. Parece que cada vez mais produção de valor é uma coisa, apropriação de valor vai se tornar outra. Isso, ele está abrindo mão agora daquele pressuposto que ele coloca no capítulo, no livro 1. O valor é igual ao preço, o preço é igual ao valor. Ele está abrindo mão de vez aqui.
Manda ver, Warlen, tá com você a palavra. Ó, tem, né, complementar aí as ótimas intervenções dos camaradas, chamar atenção para uma relação que tem desse capítulo com o anterior, principalmente no que tange aí as mistificações que o processo gera, né? Se lá no preço de custo, capital constante e capital variável são apagados, porque o capitalista analisa o processo do ponto de vista do capital fixo, do capital circulante, ou seja, dos custos e do plus que ele vai ter, aqui, né, o Marx está dizendo que está se apagando também essa adição da origem do lucro, né? Que os capitalistas aí, ele vai dizer várias vezes aqui, né? O processo está mistificado, o processo está apagado, né? Como que a categoria lucro e a categoria taxa de lucro são duas categorias irracionais, porque elas não aparecem, não é, como tendo como fonte, não é, o trabalho. Elas aparecem como fonte do próprio capital que foi adiantado. Não é o processo aí. Eu não tinha me atentado para esse capítulo, porque eu estou fazendo uma dissertação, a Raquel vai estar até na minha banca, que é sobre o fetichismo, né? Eu centrei muito ali naquela parte, na seção 5. Mas esses dois capítulos aqui, o Marx está demonstrando claramente que é uma inversão. E pode ver que ele usa aí várias vezes a expressão representação, na aparência, não é? É como que se para o capitalista a aparência e a essência do fenômeno coincidissem. O que o Marx está demonstrando aqui é que não, que a aparência do fenômeno, né, a taxa de lucro e o lucro, são distintos da sua essência, e que o fundamental, né, é a mais-valia e a taxa de mais-valia, ou melhor, na correção, a massa de mais-valia e a taxa de mais-valia. Mas no processo, e aí a gente pode dizer, nesse processo capitalista, da aparência, isso tudo se mistifica, isso tudo se inverte. Tem uma passagem aqui que ele até disse que está lá no livro 1, que eu, quando fui escrever o item sobre o fetichismo do capital, praticamente ele reproduz, e também está no 6º capítulo inédito, que é uma discussão aí que ele fala, olha, lá no livro 1, que é o quê? Aquilo que é típico do trabalho, que é característica do trabalho social, aparece como característica do capital, não é? Então, a taxa de lucro vai aparecer, e aqui já começa a inversão, que isso que Raquel e o William falou, não é que ele vai mudar, né? Se no livro 1, nível de abstração, e no 2, valores e preços coincidem, aqui começa a mudar, porque a apropriação da taxa de lucro se dá pelo tamanho do capital. E isso já começa aqui, de forma ainda bem, ele dizendo, a mistificação, o capitalista tem essa representação desse processo. Na primeira, ele apagou a diferença entre capital variável e constante. Nesse segundo movimento, com a taxa de lucro, ele está apagando essas determinações também. Isso vai aparecer lá no capítulo da maquinaria, né, quando o Marx fala que a maquinaria dá a entender que o processo combinado do trabalho aparece como processo do próprio capital. O lucro aparece não como da origem que ele tem, que é o trabalho. Não pago, não realizado, né? Que é essa discussão aí que o Fernando talvez colocou um pouco aí no início, né? Ou seja, para o capitalista, o mais-valor sai de graça, porque ele não paga pelo trabalho, ele paga pela força de trabalho, não é? Mas esse processo todo está sendo mistificado por essas categorias extremamente irracionais, né? Taxa de lucro e lucro. Para finalizar aqui, que eu acho que eu falei muito. Não, foi muito bom. Eu acho que esse é um ponto importante mesmo, esse capítulo, né? Essa coisa da mistificação, né? Como parece ser uma coisa e na verdade está escondendo justamente a existência do trabalho, das relações de trabalho, da apropriação de trabalho, né? Eu apenas acrescentaria um único elemento ali para chamar a atenção, eu concordo aí com o que os colegas colocaram, acho que também leio desse jeito, dessa maneira, acho que esse é um capítulo assim, muito bom, né? É impressionante como é um capítulo tão curto, né? E é um capítulo assim, com tanta coisa, né? Eu acho que eu gosto muito. O próximo capítulo já é um capítulo, sinceramente, já mais difícil, né? Porque ele vai fazer aquelas várias simulações. Varia a mais-valia, mantém constante o capital variável. Aí vai fazendo várias dessas, então acaba ficando meio cansativo, mas esse capítulo é muito bom mesmo. E o que eu acrescentaria, ou chamaria atenção
além disso, é que tem um momento aqui, eu até queria encontrar no texto, mas tem algumas partes em que o Marx vai falando que para o capitalista, na verdade, tanto faz o capital variável, o capital constante, na verdade, ele está vendo ali o quanto de capital que ele precisa adiantar, né? Para ele, na verdade, o que é relevante mesmo é o capital fixo e o capital circulante, essa é a distinção, né? Porque é o quanto que ele consegue retornar do adiantamento de capital para aquilo no tempo, né? Mais ou menos essa reflexão. E aí, uma das coisas que eu penso assim, né? Bom, não sei, eu acho que faz sentido, mas eu queria colocar aqui também para a gente pensar junto. Porque, por exemplo, pega o fenômeno da terceirização, né? Olhando esse fenômeno da terceirização a partir disso que o Marx coloca, né? Para o capitalista, a terceirização aquela terceirização, pensar até o caso do serviço doméstico, né? De empresas que muitas vezes eram funcionários, isso em universidades, isso é muito comum, eram pessoas que viraram terceirizados. Agora, uma empresa que elas trabalham, continuam trabalhando fazendo serviço de limpeza, né? Em várias empresas, dessas grandes multinacionais, também acontecia isso, né? Mas na contabilidade da empresa, é como se esse capital variável começasse a ser contabilizado como se fosse capital constante, circulante, porque é o preço de pagar a empresa, né? Continua sendo um insumo, né? Só que agora registra como capital constante e circulante, né? E esse fenômeno da terceirização, eu estava pensando aqui, eu acho que em termos marxistas, um caminho para a gente tentar analisar poderia ser também por aí, né? O que significa para a empresa substituir capital variável por capital constante circulante, né? Por que ela faria isso, né? Por que seria, digamos assim, da própria concorrência um estímulo para que se substituísse capital variável por capital constante circulante, né? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, não tenho resposta para isso, mas não sei se faz sentido, se vocês leem desse jeito, mas quando o Marx coloca, de fato isso faz sentido, né? Uma coisa meio que apenas na contabilidade ali da empresa, né? Não está dizendo nada além disso, capital, né? Só uma coisa bem rápida. Fala lá, Will. Que é bem rapidinho, assim, porque eu acho que tem uma frase que é muito boa e que conversa muito também com o que o Arlen estava falando antes ali, quando o Marx está falando dessa coisa da mistificação, né, ele tem uma hora que ele manda ali, eu acho que isso tem a ver com o trabalho terceirizado também, que ele fala assim, que digamos assim, a consequência dessa mistificação é que as forças produtivas, digamos assim, do trabalho, as forças subjetivas do trabalho se tornam forças produtivas do capital, aparecem como forças produtivas do capital, enquanto a força de trabalho fica aparecendo como mera mercadoria, simples objeto, diz o Marx ali. Então é mais ou menos isso, assim, o Marx não está falando ali da força de trabalho se transformar, digamos, em capital constante circulante, mas é mais ou menos isso, ela está virando só mais um valor ali que está sendo adicionado, que está sendo antecipado, né, adiantado, enquanto o que aparece como força produtiva, efetivo, produzindo, ao qual se acoplam mais valor, é simplesmente um dispêndio de capital. Parece que o capital que é a força produtiva. Né? Enfim, é só para complementar. Né? Manda lá. O Léo, sobre o terceirizado, eu não sei se eu estou correto em pensar. Eu penso assim, na verdade, que o capitalista, ele compra a força terceirizada não como o que ele tinha antes. Ele pagava uma pessoa para fazer uma limpeza e ali ele tinha alguma coisa. Porque ali ele pagava a limpeza provavelmente, né, vamos chutar assim, pelo valor da limpeza. Mas ele compra como se fosse a limpeza, um produto. Compra a limpeza e ele entrou ali junto com o capital. O terceirizado virou uma parte do capital fixo, como você falou, Léo. E aí, porque isso libera para o capitalista explorar uma mão de obra que vai dar o mais valor que ele está ali buscando. Então, ele pega aquele terceirizado, não me preocupo mais com aquele terceirizado, agora aquilo ali é um produto para mim, é a limpeza, né, o produto limpeza, pago esse produto, quem vai explorar essa mais-valia é outro capitalista, assim como o capitalista que explora
a mais-valia para produzir os insumos que ele também compra para a produção ali, né? São outros produtos, e eu vou explorar a minha mão de obra aqui dessa forma. Não que eles pensem dessa forma, tá? Não, na verdade, se a gente for voltar de novo também no livro 1, a gente vê que o capitalista não precisa ter essa consciência para agir dessa forma, né? Ele simplesmente, a máquina capitalista, ela gira dessa forma. Acho que é isso. Pelo menos eu imagino. Vai lá, Barney. Ó, eu acho que é uma hipótese plausível, viu, Léo? Essa que você aventou. Eu acho que, e daria para a gente acoplar lá na discussão do livro 2, né, do tempo de rotação. Eu acho que a terceirização, ela se insere um pouco nessa discussão de acelerar o tempo de rotação do capital, não é? E outra, no capítulo, lá na seção 5, quando o Marx está discutindo a separação entre a propriedade do capital e o capital em função, me parece que também daria para pensar a terceirização nessa chave, né? De como é que as condições do capital, que o Marx chama do capital em função e do capital enquanto propriedade, se separam. Eu penso que são 3 hipóteses interessantes. Acho que você colocou a discussão também dos custos de rotação do capital, né, com o trabalho, com a terceirização, acho que seria uma hipótese essa que você coloca, e a discussão ali mesmo do capital portador de juros, né, que separa, né, a propriedade do capital em função, eu acho que também daria para a gente pensar, talvez, a terceirização nessa ótica, sabe? Mas aí tem que estudar mais e tudo mais, mas eu acho que é uma chave interessante, que vai muito nesse sentido que a Raquel falou mesmo, né? Para o capital, a força de trabalho, como ela está subsumida na ideia de preço de custo, ela é uma coisa. Assim como é uma coisa os próprios meios de produção, né? Que no caso vai virar capital fixo aí, são coisas. Né? O processo que é o que o Marx chama lá no livro 1, que percorre os 3 livros, né? A ideia do fetiche está nos 3 livros mesmo. Que é aquela ideia, a relação de produção entre pessoas parece como propriedade das coisas, né? Eu acho que é esse movimento todo, e isso está no livro inteiro, assim. Né? E é isso mesmo, você está contratando um serviço ali para acelerar os custos, diminuir os custos ali de rotação do capital, com esses serviços que são improdutivos, né? São improdutivos para o capitalista, vamos dizer, da matriz, né? Mas ele é produtivo naquele sentido de gerar, né, do debate do trabalho produtivo e improdutivo, para o capitalista lá que contrata uma empresa, por exemplo, de trabalhadores vão fazer a limpeza. Mas eu acho que está colocado, são questões importantes para pensar esse movimento todo aí. Mas eu acho que é uma hipótese muito válida. O Leonardo, vai lá, pode falar já, na sequência. O meu comentário desvia um pouco desse tópico, mas é sobre um trecho que eu achei bem legal, que está na página 74, lá no finalzinho, que ele fala, né, que a mercadoria é vendida abaixo ou acima do seu valor, você tem apenas uma distribuição diferente do mais-valor, uma proporção diferente, né, na repartição desse mais-valor. Quem vai pegar mais, quem vai pegar menos. Achei isso bem interessante, porque dialoga um pouco com justamente com as mistificações, de pensar que, às vezes, as pessoas têm essa coisa, o Marx coloca muito no livro 1, de dizer assim, quando o sujeito vende abaixo, então ele está perdendo lucro, né? E aí pode parecer que dentro da teoria do valor, quando o sujeito vende abaixo do preço ou do seu valor, é como se algum trabalho tivesse sendo desperdiçado, como se algum trabalho não tivesse acontecendo, né? Um problema de realização do trabalho. Mas aqui ele está dizendo, não, mas o valor ele mantém de certa forma constante, né? Se eu entendi bem. Ele mantém constante, só vai mudar quem vai pegar, mas ele não se altera. Bom, boto fé, são realmente muitos pontos bons, né? Uma boa discussão aqui que rende esse capítulo, né? Acho que podemos ficar por aqui hoje, né? Semana que vem a gente dá sequência aí na nossa leitura, já iniciamos o capítulo 3, aqui no caso que chama a relação entre a taxa de lucro e a taxa de mais valor, né? Então aí semana